Esse vídeo ele vai tratar do assunto de quaternions, para representar rotações no espaço. No vídeo anterior, nós vimos a formulação de rotações no espaço através dos ângulos de Euler e observamos que eles têm muitos problemas, principalmente o gimbal lock, que ocorre quando você chega a fazer uma rotação com valores próximos a 90 graus. Ou seja, não é factível tratar rotações grandes com a formulação de ângulos de Euler. Então, vamos partir para buscar um novo formato que tenham uma formulação mais robusta. Essa busca ela vai nos trazer ao início de nossa formulação de álgebra e espaços vetoriais. Eu queria começar com uma pequena revisão da nossa álgebra no plano e dos números complexos. Nós tínhamos a ideia de que um ponto no plano era representado por um par xy, né? E tínhamos o conceito de combinação linear desses vetores, né? Chamamos esse conjunto de espaço vetorial, com todas as suas propriedades, tinha a combinação linear, temos o produto escalar, quando o espaço vetorial tem um produto escalar, ele passa a ter norma, passa a ter ângulo entre os vetores. E aqui no R2 mesmo dava para a gente pensar no produto vetorial, aí, mas tendo como resposta um vetor fora do plano. Dentro desse R2, era isso que a gente tinha para trabalhar, né? Os números complexos, na realidade, eles usam a mesma interpretação geométrica do plano, só que acrescentam uma semântica de que o eixo x é o eixo dos números reais e o eixo y é o eixo dos números imaginários, que seriam aí múltiplos de raiz de -1. Né? Então, todas essas coisas de combinação linear, até produto por escalar, norma nesse sentido e tal, funcionam da mesma maneira. Mas os números complexos trouxeram uma outra operação, que foi a operação de multiplicação. A multiplicação de dois complexos também dá um número complexo, e aqui dá para a gente observar que realmente tem um número real por um número imaginário puro, mais um número imaginário puro por um número real, e tem um número imaginário por um número imaginário que dá o i ao quadrado, que vai dar um -1 aqui nessa formulação. Então, o número complexo ele tem essa operação de multiplicação, que não é nem uma operação de produto interno, nem um produto vetorial, é uma outra operação, e ela ainda tem mais algumas particularidades que, para se lembrar, uma delas é a existência, por exemplo, de um complexo conjugado, que é um complexo que tem a parte imaginária negativa do complexo original. E uma das coisas interessantes é que o produto de um complexo pelo seu conjugado vai dar um ponto no eixo real, que é o quadrado da norma euclidiana, naquele sentido que a gente tinha do R2, tá? O x2 mais y2, que é um número real. Isso traz várias vantagens. Uma das vantagens é que isso permite você criar, por exemplo, divisão de números complexos, né? Você definir uma operação multiplicação. O que seria a divisão? A divisão, basta você multiplicar o denominador pelo conjugado dele, numerador e denominador pelo conjugado do denominador, isso não muda a expressão, e você acaba, então, com uma expressão que passa a ser um número real, porque o denominador vai virar um número real, e o numerador fica sendo, então, o conjugado do denominador vezes ele. Então, essa propriedade é bastante interessante. Mas mais interessante ainda foi a ideia de representação
de um ponto no plano com a representação polar, né? E essa representação polar, ela é bastante poderosa porque ela cria essa ideia de que você pode escrever, então, um complexo como sendo o ρ cosseno θ, que é o x, mais ρ e seno θ, que seria o y. Agora, essa fórmula cosseno θ mais i seno θ, ela é a exponencial de e elevado a θ. E aí dá uma semântica geométrica muito interessante, dá um resultado geométrico muito interessante, que é, vamos supor que eu tenha um complexo que seja E elevado a I alfa, que é o que está aqui, perdão, E elevado a I alfa, que está aqui. Se eu multiplicar qualquer número Z que seria teria essa fórmula, ρ i elevado a θ, por esse complexo E elevado a I alfa, eu vou obter um outro complexo que é aquele ponto rodado de alfa. Então, esse operador aqui, complexo, E elevado a I alfa, ele é esse complexo, esse número complexo unitário, porque ele tem o ρ igual a 1, ele corresponde exatamente a um operador de rotação no espaço bidimensional. Eu fiz essa revisão justamente para chegar a lembrar dele, porque ele é exatamente assim um operador de rotação no R2. E a gente queria achar isso no R3. Essa é a coisa. Mas antes ainda de chegar lá, vou me permitir fazer um parêntese bastante rápido, porque eu sei que para muita gente essa expressão aqui, E elevado a iθ igual a cosseno θ mais I seno θ, parece uma fórmula meio tirada da manga, né? Essa função exponencial ela é muito interessante. Você pensar bem, ela é definida. Você pode definir uma função exponencial como sendo essa série infinita, que é a série 1 mais o expoente dividido por fatorial de 1, o expoente dividido por fatorial de 2, fatorial de 3, expoente ao quadrado, ao cubo, etc. Você note que, como o denominador é o fatorial, e o fatorial é um número que cresce absurdamente rápido, é bem provável, a série naturalmente converge. E aqui também, inclusive, quando x é igual a 1, a gente vê que isso aqui seria o número que seria o valor de E, né? Tem aqui uma forma de calcular o valor de E. Tá? Seria interessante, mas aí seria fugir demais do assunto de hoje, mostrar que E vezes E, por exemplo, vai dar, se eu pegar essa série e multiplicar por ela mesma, vai dar exatamente E ao quadrado e tal. Mostrar que essa semântica está toda correta, né? Então, mas essa expressão é uma expressão que varia assim brutalmente rápida. Tá? Ela para números negativos, ela converge rapidamente para zero, e para números positivos, ela converge rapidamente, ela diverge rapidamente para o infinito. Tá? Isso aqui é elevado a zero é 1, como tradicional, e elevado a 1 é o valor de E aqui, né, nesse gráfico. Tá? Também nesse bojo de coisas, a gente define o logaritmo como a função inversa, né? O logaritmo de x é y, se somente c, y é elevado a y dá x. É claro que, como você vê que é elevado a qualquer coisa, positiva ou negativa, sempre é um valor de zero, claro que só faz sentido para x maiores que zero. Tá? E é importante notar que essa expressão de exponencial ela é usada em diversas áreas, e muitas vezes vocês vão encontrar papers que escrevem, por exemplo, coisas como E elevado a M, M sendo uma matriz. Tá? Qual é o sentido disso? É lembrar exatamente essa expressão que está aqui em cima, que é a expressão perdão, deixa eu colocar o spotlight, que essa expressão aqui, que é a expressão aonde a gente tem que é a definição dessa função exponencial. Então, claro, E elevado a uma matriz M faz sentido desde que M seja quadrada. Por quê? Porque você tem M
m quadrado, m cubo, etc. Todas essas operações são a matriz identidade, matriz M vezes a matriz M, vezes a matriz M, vezes a matriz M, etc. Então, isso é uma série e também converge para uma matriz, que seria a matriz que seria a exponencial de E elevado a M. Isso tem algumas aplicações bastante interessantes, mas eu vou deixar de lado. Eu queria era pegar a expressão de E elevado a I-θ, quer dizer, esse x pode ser até uma matriz, mas pode ser, por exemplo, também o número complexo puro, vezes θ. Tá? Se eu puser essa série como E elevado a I-θ, eu vou ter essa expressão aqui, que é 1 mais I-θ sobre 1 fatorial, mais I-θ ao quadrado, sobre 2 fatorial, aí vai dar I ao quadrado, que é menos 1, e θ ao quadrado, então vai ficar aqui menos, e θ ao cubo, e assim vai. O interessante dessa série aqui é que você, se usar, por exemplo, eu posso fazer essa decomposição dessa série em duas séries, pegando aqui os termos pares e os termos ímpares do denominador. Tá? E aí você vai ver que essa série que está aqui, pela série de Taylor na origem, são as séries de cosseno e seno tradicionais, seno e seno conhecido, das funções trigonométricas. Então, isso aqui mostra exatamente aquela expressão que eu queria ter ilustrado de maneira melhor, que é elevado a I-θ é cosseno de θ mais I seno de θ. Então, isso tudo só para dar uma lembrança de que dessa álgebra toda lá do segundo grau, com algumas inserções de coisas mais avançadas aqui, mas só para lembrar que nos números complexos nós tínhamos uma multiplicação, um operador que fazia a rotação e ele era um operador, um número complexo puro, tá? É elevado a I-θ, quer dizer, era um número complexo unitário, era um complexo unitário que era capaz de fazer isso. Então, quando a busca por uma formulação equivalente, ela aparece com os quaternios definidos da maneira com que está aqui. Você tem o quaternio, é um vetor de 4 dimensões, S, X, Y e Z, onde S seria uma dimensão escalar real e X, Y, Z são dimensões num espaço imaginário, porque o I tem a mesma semântica do outro I, o J é semelhante e o K também. Então, nesse espaço de quatérnios, que seria um espaço semelhante ao R4, no caso aqui, a gente tem o mesmo conceito, que é a multiplicação por dois quatérnios. Eu posso pegar essa multiplicação, pegar S1, multiplicar isso tudo, depois X1I, multiplicar isso tudo, vai dar uma expressão aqui gigantesca. E aqui tem o que seria o produto de I vezes I, menos 1. Agora, quem é IJ, IK, etc.? A formulação dos quatérnios diz que I vezes I, J vezes J e K vezes K são menos 1. Todos eles são imaginários. E J dá K. E é como um produto vetorial. E, trocando a ordem, troca o sinal do vetor. Colocando essa formulação aqui dentro, vai dar uma outra expressão aqui que também tem uma forma bastante difícil da gente enxergar, embora não seja difícil programar isso numa função. E a gente, então, agora pode olhar aqui isso com outros olhos. Vamos pensar que o quaternio é um escalar mais um vetor. Esse vetor, o vetor imaginário, vou tratar ele como um vetor. Então, vendo ele o produto de dois quatérnios, o Q1 e Q2, vai ser o escalar dos dois, menos o produto interno, isso é o que está escrito aqui já embaixo, menos o produto interno de um pelo outro. Está aqui exatamente essa expressão, mais S1 vezes V2, mais S2 vezes G1, quer dizer, trocando os escalares, fazendo uma combinação linear com os escalares trocados, mais o produto vetorial dos dois vetores.
aí pensando nesses vetores como vetores no R3. Então, essa é esse produto mesmo. Qual é a vantagem de eu lidar com esse produto? Bom, a vantagem a gente vai começar a ficar aparente daqui a pouco, mas antes deixa eu falar um pouquinho que isso aqui, então, tem um comportamento semelhante ao comportamento de dois vetores no R4, só que agora nessa notação aqui de um escalar e um vetor, soma, multiplicação por um número escalar, o produto interno aparece aqui, vai ser o produto interno do R4, né? E aqui vai também surgir o conceito de quaternio conjugado. O quaternio conjugado é exatamente, seguindo a mesma ideia dos números complexos, é o quaternio que a parte imaginária é negativo da outra, da original. E também aqui ocorre de novo a questão que, se eu multiplicar um quaternio pelo seu conjugado, essa expressão que está aqui, ela vai se reduzir a somente a expressão S2 mais porque aqui o V1 e o V2 são um é V, o outro é menos V, então vai ficar mais o produto. E esse aqui, toda essa outra parte vai ser zero, porque vai ter um vezes positivo, o outro negativo, um mata o outro, e o produto interno do vetorial deles é zero. Tá? Então, nós vamos ter essa coisa aqui. Então, de novo, temos a mesma propriedade interessante. Temos a existência de um conjugado e a existência e o produto de um quaternio pelo seu conjugado dando um número real. Então, essa vai me permitir, por exemplo, definir um quaternio também unitário, porque basta que eu divida pela norma dele, ou, no caso aí, basta que eu quero que tanto a norma do quaternio, que é o quadrado da norma euclidiana tradicional, todas duas, eu preciso dividir o quaternio por essa norma tradicional e ter um quaternio unitário. Tá? O quaternio unitário, se ele for unitário, então não é difícil ver que a inversa dele de um quaternio seria igual somente ao conjugado dele. E a inversa de um quaternio qualquer é 1 sobre a norma dele vezes o valor unitário. Isso aqui dá para a gente observar, porque se você põe Q menos 1, se você botar, vai ficar Q vezes Q transposto dividido por essa norma, Q vezes Q transposto, perdão, Q conjugado, vai ficar norma sobre norma que dá 1. Então, existe toda essa base aí dessa álgebra de quatérnios. Tá? Essa álgebra de quatérnios, até agora, não tem nada a ver com nosso assunto do curso. Mas esse slide agora traz isso para dentro do nosso assunto. O que está aqui? Aqui tem uma fórmula para que a gente sirva para você rodar um ponto P qualquer do R3 em torno de um eixo E de um ângulo θ. E isso, basta que você crie um quaternio que tem essa expressão, cosseno de θ sobre 2 na parte real e seno de θ sobre 2 vezes o E na parte imaginária. Claro que o inverso dele vai ser simplesmente o conjugado, tá certo? E se vocês agora pegar o ponto P e criar como um quaternio puros, quer dizer, sem a parte real, colocar o ponto P aqui dentro e zero aqui, e fizer essa operação QP, Q conjugado, né, que é o Q menos 1, você vai obter um outro quaternio, e esse outro quaternio corresponde exatamente a um quaternio sem a parte real, um quaternio puro, com esse ponto rodado P rodado de θ em torno de E é P' que aparece aqui nessa posição. Você diz, Marcelo, mas para que tanta complicação para
ter uma formulação dessa que parece bastante artificial. Quer dizer, não, por enquanto a gente não está vendo nenhuma grande vantagem dentro de usar isso versus usar as outras coisas. Bom, essa semântica aqui de ângulo de rotação e eixo, já em si ela é interessante. Primeiro, vamos pensar o seguinte, se eu quiser compor dois quaternos, duas rotações, qualquer duas rotações compostas pode ser feita por uma rotação só, que seria a composição das duas. Claro, se fossem duas matrizes de rotação, também eu multiplicaria uma pela outra e teria uma matriz só. Mas aqui o que eu ganho? Aqui eu ganho que, se eu for rodar de Q1, depois rodar o resultado de Q2, basta eu fazer esse produto de todos esses quaternios aqui. Esse produto é associativo. Eu posso primeiro fazer esses dois primeiros, primeiro esses dois seguintes, depois multiplicar por isso. Isso quer dizer o seguinte, que Q2, Q1 é o quaternio que faz uma rotação só, que leva da posição original até a posição que foi rodada por Q1 e rodada por Q2. Isso já tem uma certa interpretação geométrica interessante. Vamos pegar aqui uma situação. Vamos rodar, vamos seguir aquela ideia de ângulos de Euler. Ângulos de Euler, você roda o objeto em torno de x, depois roda em torno de y, depois roda em torno de z. Então, um objeto que tivesse essa rotação, que está aqui, menos 60 em x, que deu isso aqui, depois menos 90 em y, perdão, mais 90 em y, seria essa aqui. Qual é o quaternio que seria capaz de sair daqui e vir direto para cá? Um eixo só e uma rotação só. Ora, não é difícil. Q1, que é o primeiro quaternio que faz a rotação de 60 graus negativos em torno de x, é cosseno de 60 graus negativos sobre 2, que é 30, seno de menos 30, vezes o vetor x, que seria o eixo de rotação, 1, 0, 0. É esse quaternio que está aqui. O quaternio 2 seria um quaternio que vai rodar em torno do eixo y de 90 graus, ou seja, cosseno de 45, seno de 45, que é esse aqui. Se eu fizer o produto dos dois, eu vou ter esse cara aqui. Esse cara aqui vai me dizer que eu consigo, aqui percebe que eu fiz um esforço para deixar na multiplicação esse cara aqui unitário. Por que esse unitário? Porque aí esse cara aqui seria o cosseno e esse é o seno do ângulo. E aí eu vou tirar aqui que eu sei que o ângulo é de aproximadamente 104,5, que é o ângulo que tem esse cosseno e esse seno, em torno desse eixo, é aqui a rotação que ocorre. Então, eu posso escrever essas duas rotações como uma rotação só. Se eu quiser fazer um movimento desse objeto para ficar nessa posição, rodar em torno desse eixo, por esse ângulo, eu posso, por exemplo, ir rodando devagarzinho, é o movimento mais suave que você consegue levar esse bonequinho que está assim para essa posição que está aqui. Mais natural possível. Se você fizer com ângulos de Euler, você vai ver se você fizer uma animação com ângulos de Euler aqui, fazendo primeiro, digamos, menos 10, menos, sei lá, fazer crescendo menos 6, 9, menos 12, 18, etc. E rodando, você vai ver que esse boneco vai balançar enquanto ele fizer essa rotação. Enquanto aqui, ele vai numa trajetória direta de um para o outro. Então, isso aqui serviria para eu animar dessa posição para essa posição, não os ângulos de Euler. Tá? Então, essa é a nossa uma aplicação. Claro que aqui você tem uma repetição disso, se eu rodo a coruja que apresentei no vídeo passado, de 90 graus negativos, eu estou multiplicando por esse quaternio, depois eu rodo de 90 graus em eixo do x, eu estou fazendo esse outro quaternio. Quando eu junto as duas coisas, basta fazer o produto, eu vou descobrir que eu tenho que rodar de 120 graus em torno de um eixo que é 1, 1, menos 1. Aqui está normalizado por raiz de 3, porque o eixo tem que ser unitário. Tá? Então, é fácil a gente passar a ter uma relação geométrica com a rotação e é fácil fazer uma animação de uma posição para outra sem
de uma forma mais natural, que seria essas duas posições. Agora, seria interessante a gente nós vamos atribuir para cada objeto numa cena em animação uma posição no espaço, digamos, a posição do seu centro geométrico, e uma pose, quer dizer, o quanto que ele está rodado. Essa rotação seria a rotação que ele estaria da posição original para a posição que ele está naquele momento. E vamos dizer que ele está num outro keyframe, mais à frente, numa outra posição, aonde ele tenha que ser rodado de uma outra rotação Q2. Nesse caso, as duas rotações poderiam ter... eu gostaria de interpolar entre elas. Tá? Então, uma forma ingênua seria tentar fazer uma interpolação linear entre esses dois quatérnios. Digamos aqui, fazendo t variar de 0 a 1, ou t variando de 1 a 0, dependendo do que você quiser, porque aqui t igual a 0 você está em Q2, t igual a 1 você está em Q1. Tá? Agora, se nós fizermos isso, não vai funcionar bem. Por quê? Porque quando você interpola um quaternio, se você tem um arco numa esfera, no caso nós estamos numa esfera no R4, e você une as duas extremidades do arco por uma corda, todos os vetores que estão aí no meio não são unitários. E como não são unitários, eles não representam rotações. Tá? Eles vão ter outros efeitos junto, se você multiplicar pelo vetor. Então, não é essa a maneira que se faz interpolação entre quatérnios. Normalmente, o que se faz interpolação entre quatérnios é assumir que você tem um quaternio 1, um quaternio 2, e quer fazer uma interpolação. Aqui temos um Q de T que vai interpolar o quaternio, todas as posições intermediárias. Então, uma das maneiras é dizer que Q de T é uma combinação linear desse cara Q1 e Q2, mas eu não sei quem são esses coeficientes A e B, mas eu sei que existe aqui. Lembre que mesmo no R4 eu tenho o conceito de ângulo, porque eu tenho produto interno no R4. Tendo o conceito de ângulo, eu posso dizer o seguinte: eu gostaria de interpolar, por exemplo, de tal forma que esse ângulo aqui é 1 menos Tφ e esse ângulo é Tφ. Tá? E eu quero que esse quaternio continue com norma 1. E quero também que esse quaternio, por exemplo, o produto desse com esse, seja esse ângulo Tφ. Perdão, aqui está com ângulo, letra errada aqui, mas esse ângulo é o φ. Tá certo? Então, se eu impor essas condições, eu acabo obtendo, aqui quero também que o produto, o ângulo entre esses dois seja φ, não. E eu posso chegar, então, a essa interpretação, que é a chamada de SLIRPS, Spherical Linear Interpolation. Então, essa interpolação, ela escreve um quaternio qualquer em T, entre Q1 e Q2, com essa expressão, onde os coeficientes são um seno de 1 menos t vezes o ângulo entre eles, e aqui tem aqui seno de t vezes os ângulos, todos divididos pelo seno do ângulo. Então, isso aí gera posições intermediárias. Se você tiver um carro numa posição e depois um carro lá embaixo capotado e quiser fazer a rotação mínima entre um e outro, você vai vai dividir, digamos, em 10 incrementos de animação. Você vai dividir esse intervalo de 0 a 1 em 10 e vai gerar todos os ângulos que são correspondentes a cada uma dessas posições em que o carro estiver capotando. Então, é uma maneira muito mais eficiente de produzir animações. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu estou mostrando que com essa animação de 90 graus, eu vou deixar isso aqui assim de lado, porque eu tenho uma animação mais interessante depois. Tá?
Bom, outra coisa é claro que se eu tiver um quaternio, aqui só mudei a notação de novo um pouco, estou com W em vez de S, eu tiver um quaternio, eu consigo, trabalhando algebricamente nisso, escrever ele como um produto de uma matriz por um vetor x, y, z1. E a matriz seria com esses valores aqui do quaternio. Então, dado um quaternio, eu posso obter a matriz de rotação. E o inverso também é verdade. Dado uma matriz de rotação, eu posso, por comparação termo a termo, descobrir quem é o quaternio que está associado a eles. Então, essa álgebra de quaternios é uma álgebra bastante interessante e é a álgebra que eu gostaria de deixar para a gente fazer um processo de animação. Tá? Uma outra coisa interessante a ser chamada a atenção disso é, vamos supor que eu tenha um objeto na tela e eu gostaria de rodar o objeto. Esse artigo do Archibald, ele dá um modelo, uma interpretação para o movimento do mouse que é usado em praticamente todos os programas. Que a interpretação é a seguinte: você dá um centro e um raio do que seria uma esfera que contém esse objeto. Você pode botar o tamanho que você quiser e o centro onde você quiser. Essa esfera, então, seria como se fosse um círculo de tamanho R, né? Aqui, ela interceptaria o plano nesse círculo de tamanho R. Um ponto que o do mouse aqui, você vai interpretar como se ele tivesse em 3D. Né? Você vai pegar esse x do mouse menos o x do centro, né? A distância, essa distância aqui é a projeção no plano, xy. E tem que ter um z para completar, ter o valor r. Então, esse seria o x, digamos aqui, o x, aqui estou dividindo por r, porque aí eu fico com uma esfera unitária, né? X, y, e o z seria o raio ao quadrado, no caso agora, como eu dividi por r é 1, 1 menos x2 menos y2. Então, isso vai me dar um ponto no espaço. E eu vou associar, à medida que o meu mouse, eu clico aqui, começo a arrastar o mouse, eu vou associar que eu estou rodando essa esfera imaginária em torno de um objeto, aqui de um ponto que eu peguei inicial até o ponto que eu estou, de um ângulo de θ sobre 2. Claro que eu posso calcular quem é o eixo no espaço fazendo o produto vetorial desses dois caras, o ângulo, o E é o unitário dele, e o θ é 2 vezes o arco seno da norma desse produto vetorial. Então, com isso, eu posso implementar uma interface em que eu imagine que cada vez que eu possa, por exemplo, selecionar um conjunto, um objeto da cena e rodar esse objeto em torno dele mesmo. É uma boa interface para rotação de objetos de uma cena 3D, vendo apenas a tela. Tá? Esse é o famoso Archibald. Então, esse é o que eu vou apresentar para vocês hoje e ficamos por aqui.